soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite para você que está nos acompanhando pelo Instagram, pelo YouTube, seja por onde for. Deus esteja aí contigo, te abençoando durante esse tempo que a gente quer estar aqui falando dele, falando com ele e ouvindo dele, que ele tem para nossas vidas. Esse Deus que reina desde a fundação do mundo, que criou você e a mim, ele tem um propósito para tu e para a minha vida, e é ele que a gente quer dar honra e quer dar glória. Eu quero te convidar para a gente orar junto agora, para a gente se conectar, além da internet, se conectar em oração com ele, e a gente abrir nosso coração para o que ele tem para nos entregar nessa noite. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos novamente contigo, reunidos aqui, onde quer que cada um esteja, Pai, esteja falando ao seu coração, te faz presente na sua vida, tocando-se no seu íntimo, revelando a tua vontade através da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é a verdade para as nossas vidas e que a gente quer cada vez mais, Senhor, conhecer a tua vontade. Revela-te a nós e fala conosco. A gente quer muito agradar ao Senhor com as nossas vidas. Nós pertencemos a Ti, o Senhor nos criou para isso. É isso que a gente quer viver. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. E a gente quer continuar cantando. E vou trocar meu instrumento aqui. Nós queremos cantar uma música que diz que é bom nós estarmos aqui louvando a Deus, exaltando o seu nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar.
suar, e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Bem, Márcio, contigo aí. Boa noite a todos. Obrigado, Felipe. É muito bom adorar a Deus contigo. Mais uma semana aí. Felipe em Santa Cruz. Meu coração também está em Santa Cruz, só que meu corpo também está em Porto Alegre. Quero agradecer aí, em especial ao Alexandre, né, que tem servido a igreja e nos abençoado aí com o estúdio. E tá fazendo essa conexão, né, que está muito especial viver essa experiência nova. Né, Felipe? Tá aqui em Porto Alegre, Felipe Santa Cruz, e a gente está conseguindo fazer algo juntos, né? Boa noite a todos, sejam bem-vindos. A gente está mais uma semana, a gente vai falar sobre a nossa série, né? Não despreze os pequenos começos. Só que hoje eu vou trazer algo que gostaria que você pensasse de forma muito séria sobre isso, que é não despreze os pequenos começos dos maus hábitos, né? Até agora que eu venho te encorajando para te começar coisas em Deus, fazer aquela pesquisa no coração, o que é aquilo que está aí, que precisa sair, que Deus colocou aí dentro. Só que hoje a gente vai trazer algo muito importante assim, para os processos dos pequenos começos, que é não começar coisas que ali na frente pode trazer algum tipo de prejuízo. Então, se eu pudesse colocar um tema aqui hoje, né, não despreze os pequenos começos dos maus hábitos. Nós sabemos que os nossos hábitos eles vão nos escravizar, então a gente precisa cultivar bons hábitos. E os bons hábitos eles começam, né, com uma intenção. É difícil às vezes a gente começar algo novo, né, de bom hábito, mas depois de algumas semanas a gente já vai vivendo já os frutos dos bons hábitos. Só que os maus hábitos também. Os maus hábitos, às vezes, a gente, por algum motivo, às vezes emocional, às vezes simplesmente por causa de alguma carnalidade, a gente começa a criar uma cultura de alguns maus hábitos, e eles ali na frente é muito perigoso porque eles podem nos destruir. E hoje quero trazer aqui o texto de 2 Samuel, principalmente capítulo 11, para a gente poder, a partir da história de Davi, uma parte da vida dele ali, que às vezes é só o fato ou de estar no local errado, né? Às vezes só o fato de começar, às vezes, plantar na nossa mente algumas sementes assim que não são boas. Olha o que pode acontecer na vida de alguém. Então, para a gente começar hoje, né? Não despreze os pequenos começos, parte 3. Não despreze os pequenos começos dos maus hábitos, porque eles podem te destruir. Primeira chave que eu quero trazer aqui para a gente é a seguinte: cuide para você estar onde você deveria estar. Estar em algum local errado pode ser um facilitador para você contrair um grande problema. Acompanha comigo aqui, ó, 2 Samuel 11, versículo 1. Olha como confirma isso. 2 Samuel 11, versículo 1 fala assim: no começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Então Davi era para estar lutando junto com o general dele, que teve uma grande vitória. Ele era para estar experimentando aquela batalha, recebendo a vitória,
Só que ele escolhe ficar no palácio. Ele escolhe ficar em casa. E a gente precisa parar em algum momento do nosso dia, da nossa vida, da nossa história e tentar entender se realmente a gente está no local que a gente deveria estar. Deixa eu te dar um exemplo. Sabe quando você, a sua esposa, já foi deitar e tu ainda está na sala? Cara, será que tu era para estar na sala nesse momento? Será que não era para estar já no quarto, deitado com ela? Será que esse ambiente ali, principalmente aquilo que a tua mente está projetando e o local que tu está sozinho, será que é um bom lugar para você estar? Né? Eu digo que às vezes você está já lutando contra alguma fragilidade e você sabe que o caminho que tu está indo, ou o local que tu está agora ali, está muito próximo de um perigo. Então, se você estiver no local onde você não deveria estar, pode ser que esse local ele possa te atrair, te levar e ser um facilitador para te encontrar um grande problema. Então, um jeito de a gente eliminar o começo de um bom hábito, de um mau hábito, é perceber se a gente está no local errado e sair desse local. Né? Olha só a segunda chave aqui. Ó. A segunda chave é a seguinte: aquilo que chama a sua atenção ganha você. Aquilo que te interessa, aquilo vai te ganhar. A gente teve uma série de mensagens que lá no início lá eu falei sobre que os nossos interesses eles têm uma velocidade, que os nossos interesses eles vão promover algum destino, mas também aquilo que nos interessa é aquilo, se ganhar nossa atenção, ganha também praticamente a integralidade que nós somos. E olha só o que aconteceu, né? Davi estava num local onde ele não deveria estar, e olha só o que chamou a atenção dele. Ele estava em casa, aqui o 2 Samuel 11, versículo 2. 2 Samuel 11, versículo 2. Olha o que está escrito aqui. Certa tarde, Davi se levantou da cama, depois de seu descanso, e foi caminhar pelo terraço do palácio. Aqui está dizendo que ele levantou da cama depois do descanso. Primeiro ele era para estar em batalha, e ele está em casa. Então todas as pessoas que estão no local errado, elas já vão sofrer um desgaste natural, porque ele nem era para estar em casa, ele era para estar lutando. Ele estava cansado de estar em casa, estava na cama, foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Então, aquilo chamou a atenção dele e aquilo ganhou ele. Davi estava no local errado e nesse local que ele estava errado, algo chamou muito a atenção dele. E aí, nesse momento, né, que ganhou a atenção dele, ganhou o coração. E quando ganha o coração, o próximo passo natural é a gente ter uma ação para que, de alguma forma, a gente consiga viver alguma coisa que a nossa mente, né, que a nossa carne projeta nesse intervalo. Olha só, então a primeira chave é: cuide para você estar onde você deveria estar. Porque se tu não tiver, pode ser que nesse momento te crie algum mau hábito ou promova algo que vai ter um péssimo fruto. Segunda chave é: aquilo que chama a tua atenção ganha você. Agora a terceira, está ali em 2 Samuel 11, versículo 4, né? A chave é a seguinte: tenha temor a Deus e não avance com planos de satisfação pessoal. Alimentar o espírito, né, nesse momento pode nos ajudar a vencer a força violenta que a carnalidade tem. Olha só, 2 Samuel 11, versículo 4. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem e teve relações com ela. Batseba havia acabado de completar o seu ritual de purificação depois da menstruação. Ela voltou para casa. Davi mandou alguém descobrir de quem era a mulher. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o hitita. Ele não teve temor e ele criou um plano, conseguiu satisfazer a vontade do coração dele, né, com a mulher. E quando ele foi descobrir quem era a mulher, sabe quem que era essa mulher? Era a esposa de um grande amigo dele. Né, para quem, né, já pesquisou um pouco mais sobre a história de Davi e a história desse amigo, Urias foi alguém que foi um grande amigo de Davi e que Davi conheceu no momento que ele estava
fugindo, o momento que ele estava refugiado, o momento que ele até, em algum momento ele morou em cavernas. Então foi aquele amigo que ele criou assim nos momentos muito difíceis. E ele era muito leal a Davi. Então, ter temor a Deus e não avançar com planos de satisfação pessoal vai nos ajudar a gente não criar maus hábitos e esses hábitos trazer algum tipo de destruição para a gente. Agora vamos no quarta chave. Olha só, com o tempo, você colherá frutos visíveis dos seus erros. A gente tem falado aqui já durante semanas, né, que tudo aquilo que a gente planta em Deus, aquilo que Deus coloca no nosso coração, a gente tem um começo. Se a gente soubesse as coisas que a gente começa em Deus, o fruto que aquilo vai dar, né, tanto enquanto a gente está nessa vida, né, e as próximas gerações ver aquilo, eu tenho tentado encorajar as pessoas. Só que quando a gente faz alguma coisa que vai abençoar as pessoas, isso vai abençoar, mas quando a gente escolhe também errar em alguma coisa, a gente escolhe o pecado, a gente escolhe a independência, a gente escolhe não ter temor a Deus, isso também vai criar um fruto visível. Isso vai promover um fruto, isso vai dar um fruto, né? E também não existe nada encoberto, nada que a gente faça nessas zonas, né, de estar longe de Deus com maus hábitos que um dia não vai ser descoberto. Nenhum homem tem o poder de esconder as coisas para sempre. Deus, ele sempre vai dar oportunidade, e muitas vezes Deus descobre alguma coisa para que a gente possa olhar, né, e ter ainda a chance de resolver. Olha só o que aconteceu. 2 Samuel 11, versículo 5. Olha o que aconteceu. Passado algum tempo, quando Batseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer: estou grávida. Então, aqui nesse caso, chegou um momento que já não tinha mais como encobrir, né? Batseba, com aquela experiência que Davi ali, né, promoveu, ela engravidou. Então ela manda uma mensagem para Davi dizendo: olha, teve um fruto, né, da nossa escolha, teve um fruto daquele nosso tempo juntos, eu estou grávida. Olha só a quinta chave aqui agora, olha o que acontece quando a gente escolhe continuar regando um mau hábito, quando a gente escolhe desenvolver esses frutos. Olha o que acontece. Olha a quinta chave. Quando você está morto espiritualmente, você pode virar um assassino. As maiores brutalidades são cometidas quando as pessoas escolhem estar longe de Deus. Olha o que aconteceu aqui em 2 Samuel 11:15. 2 Samuel 11:15 fala assim, ó: a carta continha a seguinte inscrição: coloque Urias na linha de frente, onde o oponente estiver mais intenso. Depois recue para que ele seja morto. O que aconteceu aqui? Urias, ele vai ter um tempo com Davi, e quando ele volta para a guerra, ele volta com um bilhete, com uma carta, onde ele ia entregar para o general, e nessa carta tinha esse seguinte recado, que ele seria colocado na pior linha de batalha ali, onde a vida dele não teria como ser poupada. Então Davi estava tão morto espiritualmente, tão longe de Deus, que ele conseguiu criar um plano perfeito, não só para encobrir o seu erro, mas também envolvia uma morte de alguém, né? Então, quando a gente está morto espiritualmente, né, quando a gente vai regando, né, quando a gente vai desprezando esses humildes começos do pecado, do erro, da distância de Deus, né, gradualmente, né, a gente vai ficando cada vez mais distante de Deus, a gente fica morto espiritualmente, e a gente já tem o potencial de também olhar para quem está perto, e mais vale a gente encobrir o nosso pecado, né? Mais vale a gente continuar com essa história do que simplesmente a vida de alguém justo. E nesse caso aqui, o pecado de Davi, ter começado o mau hábito, ter desprezado ali o início de algo que não parecia tão grave, ele só estava em casa, custou a vida de alguém. Então essa chave aqui, ela precisa nos assustar, precisa nos criar temor. Quando você está morto espiritualmente, você pode virar um assassino. E agora a última chave aqui, que está em 2 Samuel 12, versículo 3, é a seguinte: não tem nada que você tenha errado que Deus não pode te ajudar no recomeço. Existe perdão em Deus para você poder seguir em frente com a sua vida.
2 Samuel 12:13 fala o seguinte: então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou e você não morrerá por causa do seu pecado. E aí a gente vê depois toda a repercussão, né, que teve ali, tanto do arrependimento de Davi. Davi tem um sofrimento enorme, porque esse filho que foi gerado também, ele morre. Foi algo muito complicado, muito difícil, né? E tudo começou simplesmente porque Davi não estava onde ele deveria estar numa época da sua vida. Simplesmente porque algo que chamou a atenção de Davi ganhou o coração dele. Simplesmente porque ele não teve temor e avançou com um plano de satisfação pessoal. Simplesmente porque ele achou que ele não ia conseguir, na verdade, simplesmente porque ele achou que ele conseguiria cobrir os frutos das suas más escolhas. E aí ele vira um assassino e ele precisa se voltar a Deus, confessar, se arrepender e Deus dá um novo recomeço. Que Deus te abençoe. Não despreze os pequenos começos de mau hábito. Não despreza isso. Né? Essa palavra aqui, ela começou, a gente tinha uma sala no Clubhouse ali, a gente tinha 2 salas, uma era Cada Luta Uma Bênção, que a gente falava às quintas-feiras sobre pessoas que compartilhavam alguma luta e depois tudo aquilo que a luta entregou também de vitória, entregou de característica que as pessoas não tinham. Acho que a gente ficou alguns meses falando sobre isso. Era uma sala no Clubhouse e outra sala a gente falava de não despreze pequenos começos, onde as pessoas elas podiam entrar e traziam esperança através de histórias que começaram muito simples e depois as pessoas estavam colhendo muitos frutos assim, muito legais, de coisas que elas começaram de forma muito simples. E a gente sempre estava falando sobre isso, né, de coisas legais que as pessoas começaram de forma muito humilde, só que um dia alguém entrou, né, e falou: olha, nós não podemos desprezar também as coisas que nós começamos que não nos fazem bem. E aí eu perguntei para esse cara: tá, mas me dá um exemplo. E aí na época ali o exemplo que ele trouxe, ele falou assim: olha, se alguém luta na área emocional e a pessoa nunca acessou um vídeo pornográfico, a pessoa nunca, né, teve acesso, nunca teve contato com algum vídeo erótico, se essa pessoa ela tiver esses primeiros contatos, pode ser que comece ali, né, o mau hábito, né, comece ali o primeiro passo, é um pequeno começo, que ali na frente pode destruir a masculinidade dessa pessoa. E aquilo ali, no momento ali, aquilo a gente não tinha pensado que, né, a gente não deve desprezar os pequenos começos de coisas que Deus vai abençoar e vai ser esperança, né, de geração em geração, mas também a gente não pode desprezar esses maus começos, essas coisas que a gente sabe que não deveria começar e parece que a gente vai ter o controle. Então, que eu sempre gosto de pensar que é o seguinte: cada vez que a gente vai fazer alguma coisa errada, que a gente sabe que a gente não deve fazer, parece que a gente consegue controlar o efeito nocivo daquilo. Parece que a gente vai conseguir controlar a consequência que o nosso pecado vai ter, né? Prova disso imagina se Adão lá, quando teve o primeiro pecado, né? Eu só vou desobedecer a Deus. Olha só a repercussão que esse cara trouxe para a humanidade, para a natureza, para o relacionamento dele com Deus, ele consigo mesmo, ele com o outro, né? Então, quando a gente tá no momento da nossa vida que a gente percebe assim: não, eu não vou começar isso, ou isso que eu comecei, eu vou chegar diante de Deus, vou pedir perdão, eu vou me arrepender e vou pedir um recomeço nessa área para Deus. Cara, isso é muito poderoso, porque a gente vê que Davi, mesmo cometendo essa atrocidade, mesmo tendo essa história assim tão ruim, quando ele se arrepende, ele volta a ser um homem segundo o coração de Deus. Então, se não tivesse essa história na Bíblia, a história de Davi seria uma história que a gente não veria assim, que ele é muito parecido com a gente, porque a gente vê todo o tempo Davi sendo valente, sendo guerreiro, a gente vê Davi sendo um homem assim que é leal, de princípios. Então a gente olha para a história de Davi e a gente vê que mesmo um homem assim que em alguns momentos se vê tão próximo de Deus, às vezes é uma vírgula, assim, é estar no local errado, é alimentar alguma coisa da nossa carnalidade,
que pode trazer toda uma repercussão para sempre, né? E a gente sabe que por causa dessa história, só essa história na vida dele, a casa dele sempre sofreu. A família dele sofreu, assim, até a gente percebe que teve uma repercussão muito negativa, muito grande. Essa história, enquanto Davi viveu, ele teve problemas familiares por causa dessa história. Então eu quero orar por ti, se durante o que a gente está falando aqui tu percebeu que tu tem frequentado, tu tá em algum local que não é para estar, cara, sai desse lugar, sai desse local. Esse local não é para ti. Se estando nesse local começou a te chamar a atenção algumas coisas, é a mesma coisa seguinte, esse dia eu estava falando com... Alguém fez uma pergunta, olha, Márcio, eu errei, né? Eu fui infiel, né? Mas, na verdade, ele começou a tentar me dar uma disposição muito perfeita. E aí a gente viu, assim, que a infidelidade que ele teve com a esposa dele não começou assim, ele não saiu atrás de uma mulher. Ele não programou. Ele simplesmente, em vez dele sair do trabalho para casa, nesse intervalo ele resolveu, vou só tomar uma cervejinha com os amigos, isso não é pecado. Beleza. Aí, vou ficar só 1 hora. Ficou 2 horas. Tá, agora eu vou para casa. Não, só a gente vai dar mais uma esticada no apartamento de um desses amigos. Aí foi mais umas mulheres para lá. Aí lá naquele local, vou ficar, nunca saio. Qual é o problema chegar um pouco mais tarde? Aí ele já estava embriagado. Uma mulher chega perto dele. O final da história a gente já sabe. Chegou no outro dia em casa, né? Então, se aquele cara, no momento que ele teve lucidez, que ele estava num local que não era para ele estar, ele já teria evitado, né, um começo de algo que, quando eu encontrei, ele estava destruído emocionalmente. Então, o pequeno começo de algo que está errado pode provocar um fruto absurdo, assim, né, no caso dele foi infidelidade, e até cuidar do coração da esposa dele, até ajudar, né, ele poder estar criando outras memórias na mulher dele, assim, para a mulher dele esquecer daquela infidelidade. É óbvio que toda vez que ele atrasar 1 minuto para chegar em casa, o que vai acontecer? A esposa dele vai achar que ele está com outras mulheres na rua. Cada vez que a mulher dele vê uma propaganda de cerveja, vê a propaganda do bar onde ele estava, o que ela vai lembrar? Daquela infidelidade. Então, às vezes, por estar num local errado, assim, sabe, tá a 1 quilômetro do local onde era para estar, pode ser que esse cara vai ficar ainda alguns anos sofrendo a consequência, simplesmente por um comecinho, assim, de mau hábito, sabe? Foi uma vírgula, assim, sabe? Foi 1 quilômetro. Era 1 quilômetro da casa do bar. É só isso. E eu te convido, assim, se tu tá entendendo, assim, que tu tá 100 metros do local onde tu era para estar, com Deus, cara, sai de onde tu tá e volta para Deus, né? Se tu já tem programado, assim, eu tô te falando algumas coisas agora, assim, tu percebeu que durante essa semana teve várias oportunidades e tu sentiu, assim, que tu tava longe um pouco do local onde tu tinha que estar para Deus te abençoar, cara. É hoje, assim, faz essa volta, assim, sai desse local. Volta a ter temor a Deus, assim, para que esses planos de satisfação pessoal, assim, eles saiam da tua mente, saiam do teu coração, porque a gente sabe que a carnalidade, ela é violenta. Ela é violenta. Se a gente não alimentar a nossa parte espiritual, a carnalidade, ela vai te devorar. Ela vai te levar. Quero orar contigo, né? Se tem algum vício já, né? Eu falei, hoje a gente acabou falando muito aqui sobre essa parte assim, emocional, né? Da carnalidade, da infidelidade. Mas também está tocando no teu coração que tu quer parar com algum vício que começou de forma muito simples. Teve um dia que eu peguei alguns moleques ali da Monte Serra, que os pais estavam um pouco preocupados, porque estavam saindo e um tinha fumado um cigarro durante uma das saídas e outro tinha tomado uma cerveja. Aí eu peguei os moleques, levei numa comunidade terapêutica e aí eu soltei eles dentro de uma comunidade terapêutica, que normalmente eu ia lá para orar com algumas pessoas que estavam lá dentro. E eu perguntei para aqueles caras da comunidade terapêutica assim, cara, como é que vocês começaram? Né? Qual foram os primeiros passos para você chegar aqui na comunidade terapêutica? Os caras, tudo começa com uma cerveja. E aí da cerveja vai pro né, um cigarrinho, aí o cigarrinho vai para um baseado, aí o baseado vai para cheirar uma cocaína, da cocaína aí tu perde tudo, vai pro crack, e aí a gente tá aqui. E aí eu falei para eles,
pode perguntar para qualquer pessoa como começou, para não parecer que isso aqui é um ensaio, para não parecer que eu combinei com as pessoas que estão aqui. E para todas as pessoas que estavam na comunidade terapêutica, todas começaram tomando uma cerveja. E elas estavam naquele local. Então olha como é perigoso, assim. Então se hoje tu quer ser liberto de algum vício também nessa área, assim, né, de uso abusivo de alguma substância, cara, quero orar por ti. E uma luta que eu tenho levantado já faz muito tempo é a luta contra a pornografia. A pornografia eu vejo que tem tirado a masculinidade de vários homens que eu conheço. Então, se tu tá com o teu celular na mão aí, cara, se tu tá perto do teu computador, eu gostaria de orar para que tu pudesse, cada vez que tu estivesse diante de uma tela, assim, essa tela, né, que tem acesso à internet, que tu tem já há muito tempo acessado tanto conteúdo indecente, eu quero orar por ti para que seja a última vez, porque pode ser que uma infidelidade ou até mesmo alguma doença emocional ela comece porque tu começou com esse mau hábito de começar a ver mulheres nuas aí nas telas, né? Eu fui pregar esse tempo não, né? 2 anos atrás, mais ou menos, um pouco antes da pandemia começar ali, eu perguntei pro pessoal assim, no início da pregação, uma igreja bem tradicional, quem é que teria coragem de ir ali na banca de revista comprar a revista mais indecente, assim, aquelas revistas pornográficas, e aí arrancar as folhas e sempre quando tivesse que esconder aquilo, tu pegaria e esconderia aquelas folhas, né, dentro da tua Bíblia. E aí eu perguntei se alguém tinha coragem de fazer isso, né? Ou se alguém tivesse coragem de passar aqui na frente do Bourbon ali, que tem aquele monte de cara vendendo DVD pirata, e quem teria coragem de comprar um DVD pirata, assim, de um filme pornográfico, e toda vez que alguém chegasse, tu escondesse o DVD pornográfico, bem, sabe aquela Bíblia que tu guarda na entrada de casa, assim? Pá, chegou alguém, vou guardar o DVD pornográfico dentro da Bíblia. Ninguém tinha coragem de fazer aquilo. Ninguém teve coragem. Se alguém já fez aqui, alguém quer contar alguma coisa que fez, não, porque ninguém teve coragem. Mas é o mesmo celular que tem o aplicativo da Bíblia, às vezes os caras têm coragem de acessar as piores pornografias, cara, isso tá errado. É o mesmo celular, cara, é o mesmo computador, cara, que tu estuda, né? É o mesmo computador, às vezes tu assiste a pregação da Monte Serra no domingo, tu assiste a transmissão. Cara, não pode acessar pornografia com esse negócio, cara. Tu não pode nem ficar assistindo, às vezes, essas mulheres seminuas aí, cara, fazendo dancinha no TikTok, isso aí parece uma pornografia já institucionalizada, entendeu? Então eu quero orar por ti com isso. Se tu não tinha esse hábito, tu começou, né, e tu sente falta, cara, vamos alimentar o espírito para que tu consiga te libertar dessas coisas também. Né, a gente pode fazer dessa transmissão que a gente está fazendo agora aqui um ponto assim, um dia que Deus vai te libertar de alguma coisa. Eu creio nisso. Aí tu vai dizer assim, Márcio, mas eu tô muito tempo envolvido com isso, cara. Amanhã vai fazer um dia, depois de amanhã vai fazer 2 dias, e cada vez que o diabo te acusar, tu vai dizer assim, cara, eu não sou mais o mesmo homem faz algumas horas, faz alguns dias, até tu conseguir construir uma autoridade nessa área, assim como eu tenho construído, e poder ajudar outras pessoas a se libertar disso, porque eu tô liberto disso, em nome de Jesus. E é muito bom viver livre disso. Muito bom. Então eu quero orar por ti, vamos orar então. Cara, não despreza os pequenos começos de alguma coisa que é boa ou de alguma coisa que é ruim. Cara, se começar alguma coisa que é boa, vai gerar fruto. Se começar alguma coisa que é ruim, vai gerar fruto. Se fazer, cara, se tu estiver nos locais certos, fazendo a coisa certa, cara, Deus vai te abençoar. Se tu tiver com um mau pensamento no local errado, o diabo também, cara, ele vai te dar um tapa nas costas. Cara, se o teu coração começar a ser norteado pelas coisas de Deus, cara, vai começar a ter prazer nisso. Se tu parar de alimentar o teu espírito, teu coração começar a se alimentar, cara, daquelas coisas que são indecentes, cara, caminhos de facilidade, cara, tu vai ter muita oportunidade também. E eu quero orar contigo para que hoje seja aquele dia da libertação nessas áreas. Da libertação. A gente acabou de ver aqui alguém que fez um plano maléfico, assassino, que alguém perdeu a vida para poder encobrir um pecado, para poder encobrir uma reputação. Longe de Deus, a gente está morto espiritualmente, a gente vira um assassino. Cara, isso não vai acontecer contigo, em nome de Jesus. Então tu tem tempo hoje aqui de confessar diante de Deus, da gente orar e ter um novo recomeço. Amém? Vamos orar então? Deus, a gente está muito feliz de estar juntos aqui. É muito bom, Deus, a gente poder ler a Tua palavra, Pai, ver que mesmo homens, Pai, tão icônicos assim, Pai, tão emblemáticos, Deus, como Davi, o grande rei, o rei segundo o Teu coração, Pai, em algum momento, quando ele estava no local errado, deixando seu coração para ganhar atenção, Pai, de alguma coisa indecente,
Olha só, Pai, que tristeza que aconteceu lá, Pai. Uma pessoa perdeu a vida, Deus. Maldições, Pai, chegaram até a casa dele, até a família dele, Pai, que enquanto ele estava vivo ali, Pai, ele teve que lutar com vários dilemas familiares por causa desse pecado aqui em específico. Obrigado, Pai, porque o Senhor usa essas histórias também para nos ensinar, Pai, de coisas que a gente precisa fazer, de coisas que a gente não deve fazer nunca. E que o Senhor possa nos abençoar aqui, Deus, para que se a gente identificar alguma coisa, Pai, que a gente não é nem para ter começado, Deus, que a gente vai encerrar hoje, Pai, em nome de Jesus. E diante dessas histórias que eu contei, desses exemplos aqui, Pai, tem pessoas hoje aqui que estão entendendo, Pai, que precisam ser libertos, Pai, de um vício de pornografia. Tem pessoas aqui, Pai, que já estão com um plano, Pai, perfeito, assim, para algum caso extraconjugal, Pai, em nome de Jesus, Pai, essa pessoa vai continuar fiel, Pai, e não vai, Pai, completar esse plano. Pai, se tem alguém aqui hoje, Pai, também que começou com um copo de cerveja, alguma festa de família, Pai, hoje está viciado, Deus, no álcool, Deus, já está trazendo para dentro da sua casa, Pai, alguns frutos muito ruins disso, Pai, em nome de Jesus, Pai, que Teu Espírito Santo, Pai, possa estar convencendo e abençoando e fortalecendo, Pai, para libertar essa pessoa do uso do álcool, Pai, das bebedices, Pai, do alcoolismo. Deus, tem alguém aqui também que está ouvindo essa mensagem aqui, Deus, precisa largar, Deus, a cocaína, Deus, o crack, ou qualquer outra droga, Pai, que está destruindo, Pai, a sua vida espiritual, emocional, relacional, Deus, em nome de Jesus, Pai, se houver um arrependimento no coração, Deus, Teu Espírito Santo, Pai, possa estar sendo derramado de uma forma poderosa, essa pessoa comece uma nova história. Se tem alguém, Pai, que foi impactado por essa mensagem aqui, Deus, e olha assim para dentro da sua história, Deus, e vê que está na profissão errada, que está fazendo a coisa errada, Deus, que sabe que tem um propósito, Deus, mas está no local errado, Deus, Pai, em nome de Jesus, Deus, abre todo o conhecimento, a sabedoria, as portas que precisam ser abertas para essa pessoa sair desse local e ir para o local, Deus, onde o Senhor reservou. Pai, que a gente realmente, Deus, essa série, Pai, seja uma série que marque, Deus, a vida de muitas pessoas, assim como tem marcado a nós, Deus, a gente não desprezar os pequenos começos, Pai, daquelas coisas que o Senhor colocou no nosso coração e vão abençoar a humanidade, e dessas coisas, Pai, que a gente não precisa de jeito nenhum começar, Deus, que não precisa nos chamar atenção, Pai, que não precisam nos seduzir, que não precisam frutificar, e muito menos, Deus, precisam trazer maldição para nossas casas, Deus. Pelo contrário, Deus, nós queremos começar coisas em Ti, Deus, para abençoar a nossa casa, Deus, a partir de abençoar a nossa própria vida, Deus, em nome de Jesus. Pai, cada pessoa que escutou essa mensagem, Pai, que esteve aqui conosco, Pai, que a intenção do coração, Deus, a vontade, Deus, que a gente está tendo de estar aqui contigo, Pai, vir uma grande adoração, louvor a Ti, Pai, que o Senhor aceite isso e o Senhor continue tendo misericórdia, graça e nos abençoando. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Muito bom estar com a gente, muito bom a gente ter estado juntos, só lembrando, né, dia 4/12, Santa Cruz do Sul, Sítio Pedagógico Paraíso, é a nossa celebração de Natal, você está convidado, né, então já pode entrar ali, né, na nossa bio ali tem um Linktree, confirma lá, 4/12, nossa celebração de Natal, Sítio Pedagógico Paraíso, confirma lá a tua presença, e dia 11/12, né, que é o final de semana subsequente, né, que é o sábado subsequente, o encontro de mulheres. Então, ainda não está lá o link, mas você que é mulher, né, que está estudando essa mensagem, vai se programando para dia 11, nosso encontro de mulheres da Igreja Monte Serra, Santa Cruz do Sul. Deus te abençoe. Chamar o Felipe aí para que o Felipe possa estar nos conduzindo ainda mais um momento de louvor. Grande abraço, Felipe. Amanhã estamos juntos aí na Padaria Pane Sul, no nosso encontro de oração. Aí, 6 da manhã. Vamos lá. Valeu. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus do céu.
glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, uma boa semana. Fica com Deus. Até a próxima.